Você já sentiu em algum momento da vida que tudo ao seu redor começou a perder o sentido? Como se uma estrada que antes parecia segura começasse a se desfazer diante dos seus olhos. Descubra os 5 sinais de que Deus está te chamando para uma nova jornada. Deus nunca permite que seus filhos permaneçam em caminhos que levam à destruição, sem antes emitir sinais claros de advertência. Hoje, neste vídeo, vamos explorar juntos as formas pelas quais o Senhor sinaliza que é hora de virar a página, de abandonar rotas que já não pertencem ao nosso destino em Cristo. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração juntos. Incline seu coração diante do Senhor e repita comigo: Senhor meu Deus, eu me prostro diante da tua grandeza e misericórdia. Reconheço a magnitude do teu amor que guia cada passo da minha jornada. Em meio às incertezas da vida, encontro refúgio em tua presença constante. Tu és o farol que ilumina o meu caminho e a rocha firme em quem posso confiar. Hoje, neste momento sagrado de oração, eu elevo a ti o meu coração cheio de gratidão. Agradeço por cada bênção derramada sobre mim, por cada lição aprendida nos desafios e por cada vitória conquistada com a tua graça. Senhor, que a tua sabedoria divina permeie os meus pensamentos e que a tua paz inunde a minha alma. Que eu seja sensível à tua voz suave que sussurra ao meu coração, orientando-me na direção dos teus planos perfeitos. Concede-me discernimento para compreender os sinais que envias em minha jornada e fortalece a minha fé para seguir confiante no teu propósito para a minha vida. Enquanto permaneço diante da tua presença, Pai amado, renovo o meu compromisso contigo de buscar sempre estar alinhado com a tua vontade soberana. Que este momento de entrega seja o início de uma nova etapa em minha caminhada espiritual, onde possa crescer em intimidade contigo e refletir cada vez mais do teu amor aos que estão ao meu redor. Em nome de Jesus, amém. O primeiro sinal: inquietação espiritual constante. O primeiro sinal de que Deus está te chamando para uma nova jornada é uma inquietação espiritual que não te abandona. Você já experimentou aquela sensação de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece estar no lugar? É como se houvesse um vazio que nem as conquistas, nem os relacionamentos, nem as realizações conseguem preencher. Essa inquietação não é coincidência, meu irmão, minha irmã. É o Espírito Santo trabalhando em seu interior, preparando você para algo maior. A Bíblia nos mostra em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso significa que fomos criados com um anseio profundo por algo que transcende o natural, o temporário, o passageiro. Quando Deus deseja nos mover de um lugar para outro, Ele primeiro cria em nós esse desconforto santo, essa insatisfação espiritual que nos impulsiona a buscar mais da sua presença. Pense em Moisés quando estava no deserto cuidando das ovelhas de seu sogro. Ele havia fugido do Egito, havia construído uma vida nova, tinha família, tinha rotina. Mas algo dentro dele não estava em paz. 40 anos de deserto não apagaram o chamado de Deus sobre sua vida. E quando Deus apareceu na sarça ardente, Moisés já estava preparado internamente para essa nova jornada, mesmo que não soubesse disso conscientemente. Essa inquietação que você sente não é fraqueza, não é falta de fé, não é ingratidão pelo que Deus já fez em sua vida. É justamente o contrário. É o Senhor te preparando para receber mais, para avançar mais, para conquistar novos territórios no reino espiritual. Quando você se sente desconfortável com o status quo, quando as mesmas orações não trazem mais a mesma satisfação, quando você sente que há muito mais de Deus para experimentar, isso é um sinal claro de que uma nova temporada está chegando. Vamos orar juntos sobre isso. Pai Celestial, neste momento de reflexão e busca por respostas, permita que a inquietação espiritual que sinto seja um sinal claro de que estás me chamando para uma transformação profunda. Que eu não tema o desconforto, mas que o acolha como um convite para sair da minha zona de conforto espiritual e abraçar as mudanças necessárias em minha vida. Concede-me discernimento para compreender os sinais que envias, mesmo quando eles surgem de maneiras inesperadas. Que eu esteja disposto a seguir teus caminhos, mesmo que isso signifique deixar para trás o conhecido e me aventurar no desconhecido. Que a inquietação no meu espírito seja o impulso necessário para me lançar em direção aos teus propósitos eternos. Amém. O segundo sinal: revelação de verdades ocultas.
O segundo sinal poderoso de que Deus está redirecionando sua vida é quando Ele começa a revelar verdades que estavam ocultas. De repente, você passa a enxergar situações, pessoas e circunstâncias com uma clareza que nunca teve antes. É como se um véu fosse removido dos seus olhos espirituais e você finalmente compreendesse o que realmente estava acontecendo ao seu redor. Essas revelações podem vir de várias formas. Às vezes, é através da palavra de Deus que salta aos seus olhos durante a leitura, trazendo um entendimento completamente novo sobre uma passagem que você já havia lido dezenas de vezes. Outras vezes, é através de sonhos, visões ou mesmo através de palavras proféticas que confirmam aquilo que o Espírito Santo já vinha sussurrando ao seu coração. Mas a revelação mais profunda muitas vezes vem quando Deus expõe a verdadeira natureza das situações que você está vivendo. Aquele emprego que você achava que era sua bênção eterna, e de repente você percebe que está te consumindo espiritualmente. Aquele relacionamento que parecia sólido, mas Deus revela que estava construído sobre fundamentos frágeis. Aquele sonho que você perseguia com tanto fervor, e o Senhor mostra que não era o seu sonho para você. Em João 16:13, Jesus nos promete que o Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. Quando Deus decide mudar nossa direção, Ele não nos deixa no escuro. Ele ilumina o caminho, expõe as armadilhas, revela os desvios. E mesmo que essas verdades sejam dolorosas no início, elas são libertadoras. Porque a verdade nos liberta, como Jesus mesmo declarou em João 8:32. Lembro-me da história do profeta Natã confrontando o rei Davi sobre seu pecado com Batseba. Davi estava cego pela sua própria transgressão, vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas Deus, em sua misericórdia, enviou o profeta com uma parábola que abriu os olhos do rei. Quando Natã disse: "Tu és este homem", foi um momento de revelação devastador, mas necessário. Foi o ponto de virada que tirou Davi de um caminho de destruição e o trouxe de volta ao centro da vontade de Deus. Quando Deus começa a revelar verdades em sua vida, preste atenção. Ele está preparando você para deixar para trás o que não pertence ao seu futuro e abraçar o novo que Ele tem preparado. Não resista a essas revelações, por mais desconfortáveis que sejam. Permita que a luz da verdade divina ilumine cada área da sua vida. Vamos orar. Senhor, em meio à quietude desta oração, permita que a luz da Tua verdade ilumine os recantos mais profundos do meu ser. Revela-me as verdades ocultas que estão além da minha compreensão, aquelas que moldam o meu caminho e direcionam os meus passos. Concede-me discernimento para enxergar além das aparências e coragem para abraçar as mudanças necessárias. Que a revelação das Tuas verdades seja como um bálsamo para minha alma sedenta de sabedoria divina. Que eu esteja pronto, para deixar para trás tudo que não condiz com a Tua vontade e seguir confiante na jornada que preparaste para mim. Amém. O terceiro sinal: sentimento de ser empurrado para fora. O terceiro sinal é uma das experiências mais intensas na jornada espiritual. A sensação de estar sendo empurrado para fora da sua zona de conforto. É aquele momento em que você já não se encaixa mais nos lugares que antes eram familiares. As conversas que antes te interessavam agora parecem vazias. Os ambientes que frequentava começam a pesar sobre seu espírito. É como se você estivesse crescendo demais para o espaço que ocupa. Essa experiência pode ser confusa e até assustadora. Você pode se perguntar: será que há algo errado comigo? Porque não consigo mais me contentar com o que antes me satisfazia. Mas deixe-me te dizer uma verdade libertadora: não há nada de errado com você. É Deus expandindo sua capacidade, alargando suas tendas, como diz Isaías 54:2. Ele está te preparando para ocupar territórios maiores, e para isso, você precisa sair do lugar onde está. Abraão experimentou isso quando Deus lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis 12:1. Deus não estava apenas pedindo para Abraão fazer uma viagem. Ele estava pedindo para ele deixar tudo que era conhecido, seguro e confortável. E repare que Deus não revelou o destino completo de imediato. Ele disse: vai para a terra que te mostrarei, tempo futuro. Era um chamado para confiar no desconhecido. Quando você sente esse empurrão divino, geralmente há 3 áreas principais onde isso se manifesta.
Primeiro, nos relacionamentos. Você percebe que certas amizades não te edificam mais. Conversas que antes preenchiam seu tempo agora drenam sua energia espiritual. Não é que você tenha se tornado arrogante ou superior. É que você está sendo preparado para conexões mais profundas, mais alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida. Segundo, no ambiente profissional ou ministerial. Aquela posição que você ocupava com tanto orgulho começa a parecer pequena demais. Você sente que suas capacidades estão sendo desperdiçadas, que há muito mais que você poderia fazer, oferecer, construir. Isso não é ambição carnal, é o chamado de Deus ecoando em seu espírito. Terceiro, na sua própria identidade e forma de viver. Hábitos que antes eram aceitáveis agora te incomodam. Padrões de pensamento que você carregava há anos começam a ser questionados pelo Espírito Santo. É um processo de refinamento, de santificação, de preparação para uma nova versão de você mesmo. Vamos nos colocar em oração diante dessa realidade. Senhor, neste momento de profunda reflexão e busca por respostas, sinto-me envolvido por uma inquietação que parece vir das profundezas da minha alma. É como se cada fibra do meu ser estivesse sendo tocada pela Tua presença, movendo-me para fora da minha zona de conforto espiritual. Essa sensação não é de medo, mas de expectativa, pois reconheço que Tu estás me chamando para algo maior, algo além do que posso compreender neste momento. Que essa inquietação seja o sinal claro da Tua voz suave me conduzindo em direção aos Teus desígnios eternos. Concede-me a coragem necessária para abraçar as mudanças que Tu tens preparado para minha vida e guia-me com sabedoria em cada passo que eu der. Que a Tua luz ilumine o caminho à minha frente e que a Tua paz esteja comigo em meio às incertezas desta jornada. Amém. Ó Deus, em meio aos ventos de mudança que sopram sobre minha vida, sinto-me como uma folha sendo carregada pela correnteza de um rio desconhecido. Cada impulso para fora da minha zona de conforto é um lembrete da Tua soberania e do Teu cuidado constante. Mesmo quando a segurança do que conheço é deixada para trás, sei que estou sendo guiado por Tuas mãos amorosas. Que eu possa confiar plenamente no Teu plano, mesmo quando os caminhos se tornam incertos. Que a sensação de ser empurrado para fora seja o chamado para uma nova etapa da minha jornada espiritual, onde poderei crescer em fé e intimidade contigo. Amém. O quarto sinal: urgência na oração. O quarto sinal de que Deus está redirecionando sua vida é uma urgência incomum na oração. De repente, orar não é mais apenas um hábito ou uma disciplina espiritual. Torna-se uma necessidade vital, como respirar. Você sente uma compulsão do Espírito Santo para buscar a face de Deus com mais intensidade, mais frequência, mais profundidade. Essa urgência se manifesta de maneiras específicas. Você acorda no meio da madrugada com o coração ardendo para orar. Durante o dia, em meio às suas atividades, você é interrompido por um chamado interno para se conectar com Deus. As orações deixam de ser mecânicas e se tornam clamores do coração. Há uma seriedade, uma sobriedade, uma consciência de que algo importante está acontecendo no reino espiritual. Essa experiência é semelhante ao que aconteceu com o profeta Daniel. Em Daniel 9, lemos que ele entendeu pelos livros que o tempo do cativeiro estava chegando ao fim. E o que ele fez com essa revelação? Ele se voltou para o Senhor Deus com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Havia uma urgência na oração de Daniel porque ele reconhecia que um novo tempo estava se aproximando. Quando Deus está prestes a fazer algo novo em sua vida, Ele primeiro te chama para a intimidade. Ele quer que você esteja conectado com Ele, alinhado com sua vontade, sensível à sua voz. A urgência na oração não é ansiedade, é antecipação. É o seu espírito respondendo ao movimento do Espírito Santo. É como uma mulher grávida que sente as contrações se intensificando. Ela sabe que o nascimento está próximo. Essa urgência também vem acompanhada de uma clareza maior na comunicação com Deus. Você não está apenas falando com o vazio, você sabe que está sendo ouvido. Você não está apenas recitando palavras, você está dialogando com o Pai. E muitas vezes, nessas orações urgentes, vêm as direções mais claras, as respostas mais específicas, as confirmações mais poderosas. Jesus nos ensina em Lucas 18, através da parábola da viúva persistente,
sobre a importância de orar sempre e nunca desanimar. Mas há momentos na jornada cristã em que essa persistência se torna ainda mais intensa. São as temporadas em que Deus está forjando algo novo e precisa da nossa cooperação através da oração. Se você está experimentando essa urgência, não a ignore. Não a suprima por causa das ocupações da vida. Reorganize sua agenda, se necessário. Acorde mais cedo. Durma mais tarde. Encontre momentos durante o dia. Porque quando Deus chama para a oração com urgência, é porque Ele tem algo urgente para fazer em sua vida. Oremos juntos. Senhor, neste momento de profunda reflexão e busca por respostas, sinto-me envolvido por uma sensação de urgência em minha oração. É como se cada palavra que brota do meu coração fosse um clamor por direção imediata. A inquietação que permeia minha alma não é apenas um chamado para mudanças futuras, mas sim um pedido por orientação imediata. Que a tua voz ressoe claramente em meio ao ruído do mundo e me guie com firmeza no próximo passo a ser dado. Concede-me discernimento agudo para compreender os sinais que me envias neste exato momento e coragem para agir conforme a tua vontade sem hesitação. Que esta inquietação na oração seja o catalisador de uma transformação instantânea, onde cada instante seja vivido em plena comunhão contigo. Amém. O quinto sinal. Fechamento de portas que antes eram abertas. O quinto e último sinal é talvez o mais concreto e também o mais difícil de aceitar: o fechamento de portas que antes estavam abertas. De repente, oportunidades que pareciam certas desaparecem. Caminhos que você estava seguindo com confiança se fecham inexplicavelmente. Projetos que você investiu tempo, energia e recursos não prosperam. E você se pergunta: Senhor, por quê? Mas deixe-me revelar uma verdade poderosa. Muitas vezes, o fechamento de uma porta não é uma rejeição de Deus, mas uma proteção. Não é um não para você, mas um não é aqui, não é agora, não é isso. Deus, em sua onisciência, enxerga o que está além daquela porta. Ele vê os perigos que você não pode ver. Ele conhece o fim desde o princípio. E quando ele fecha uma porta, mesmo que doa, é sempre por amor. Pense na história de Paulo e seus companheiros missionários em Atos 16. A Bíblia nos diz que foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando tentaram ir para Bitínia, o Espírito de Jesus não os deixou. Porta após porta se fechava. Eles tinham um chamado missionário claro, tinham zelo, tinham compromisso, mas as portas estavam se fechando. Por quê? Porque Deus tinha um destino melhor: a Macedônia. Foi ali que o Evangelho entrou pela primeira vez na Europa. Foi ali que a igreja de Filipos nasceu. Foi ali que Lídia, a vendedora de púrpura, teve seu coração aberto pelo Senhor. Se Paulo tivesse insistido nas portas fechadas, teria perdido a porta aberta que Deus havia preparado. O fechamento de portas pode vir de várias formas. Às vezes é um emprego que você não consegue, mesmo sendo qualificado. Outras vezes é um relacionamento que termina, mesmo você tendo feito tudo certo. Pode ser um projeto que fracassa, mesmo você tendo orado e jejuado. Pode ser uma oportunidade que escorrega pelos dedos no último momento. E aqui está o teste da sua fé. Você vai ficar lutando contra portas fechadas ou vai buscar a porta que Deus está abrindo? Você vai desperdiçar energia tentando forçar o que Deus está impedindo, ou vai ter a sabedoria de reconhecer que Ele está te direcionando para outro caminho? Há uma paz profunda que vem quando você aceita que o não de Deus é tão amoroso quanto o seu sim. Há uma confiança que se desenvolve quando você aprende que as portas fechadas são parte da navegação divina. Deus não está te privando de algo bom. Ele está te preparando para algo melhor, mais alinhado com seu propósito eterno para a sua vida. Se você está experimentando o fechamento de portas neste momento, respire fundo e saiba: Deus está trabalhando. Ele está te livrando de caminhos que levariam à frustração, ao desvio, ou simplesmente não eram o melhor que Ele tem para você. Cada porta fechada é um redirecionamento divino. E a porta que Ele abrirá será tão perfeitamente alinhada com seu propósito que você olhará para trás e agradecerá por cada porta que se fechou. Vamos orar sobre isso.
Senhor, neste momento de profunda reflexão e busca por respostas, sinto-me envolvido por uma sensação de paz que transcende todo o entendimento. Cada revelação das verdades ocultas em minha vida é como um raio de luz iluminando os recantos mais sombrios do meu ser. Ao aceitar e abraçar cada verdade revelada por Ti, sinto-me renovado, e fortalecido, para seguir adiante no caminho da fé. Que a Tua sabedoria divina permeie cada fibra do meu ser, guiando-me com firmeza e amor. Que a entrega total ao Teu plano seja o alicerce sólido sobre o qual construo minha jornada espiritual. Concede-me a coragem necessária para deixar para trás o que já não condiz com a Tua vontade e seguir confiante na direção que preparaste para mim. Que cada passo dado em obediência seja uma expressão do meu amor por Ti. Amém. Senhor, em meio ao fechamento das portas que outrora pareciam ser a solução, percebo agora que cada oportunidade esvaziada é na verdade um livramento disfarçado. O que antes parecia uma rejeição, vejo como a Tua mão amorosa direcionando-me para o caminho certo. Assim como o apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de seguir por determinadas regiões, reconheço que cada porta fechada é parte do Teu plano perfeito para a minha vida. Concede-me a sabedoria para discernir entre o que é temporário e o que é eterno, entre o que me afasta de Ti e o que me aproxima da Tua presença. Que cada fechamento seja um convite para confiar ainda mais em Ti e para seguir com fé no novo caminho que Tens preparado para mim. Amém. Conclusão e entrega. Irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final da jornada. Se você identificou um ou mais desses sinais em sua vida, saiba que não é coincidência. Deus está falando com você. Ele está te chamando para uma nova etapa, uma nova temporada, um novo nível na sua caminhada com Ele. Talvez você esteja sentindo aquela inquietação espiritual que não te deixa em paz. Talvez Deus tenha revelado verdades sobre sua vida que mudaram completamente sua perspectiva. Talvez você esteja sendo empurrado para fora da sua zona de conforto e isso te assusta. Talvez haja uma urgência na oração que você nunca experimentou antes. Ou talvez portas estejam se fechando e você não entenda por quê. Qualquer que seja o sinal que você está experimentando, a resposta é sempre a mesma: entrega. Entrega total, completa, incondicional à vontade de Deus. Não é fácil, eu sei. Deixar o conhecido pelo desconhecido exige fé. Abandonar o seguro para abraçar a promessa exige coragem. Mas lembre-se, Deus nunca te chamará para algo que Ele não tenha capacitado você para realizar. Ele nunca te levará por um caminho que Ele não tenha preparado de antemão. A grande questão que fica é: você vai resistir aos sinais de Deus ou vai cooperar com eles? Vai lutar contra o que Ele está fazendo ou vai fluir com o mover do Espírito Santo? Vai se agarrar ao passado ou vai avançar com fé para o futuro que Ele preparou? Lembre-se do que diz Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa entender tudo. Você só precisa confiar naquele que vê tudo. Vamos fazer uma oração final de entrega. Pai amoroso, ao encerrar este momento sagrado de reflexão e busca por direção, sinto a Tua presença envolvendo todo o meu ser. Cada palavra pronunciada foi como um cântico de gratidão entoado diante do Teu trono de misericórdia. Que a Tua luz continue a iluminar o meu caminho e que a Tua paz permaneça em meu coração, mesmo diante das incertezas que o futuro possa trazer. Capacita-me, Senhor, para seguir com coragem e fé nos desafios que estão por vir. Que cada passo dado seja em obediência à Tua vontade soberana e que cada decisão tomada reflita a confiança que deposito em Ti. Ao finalizar esta oração, entrego a Ti não apenas as minhas palavras, mas todo o meu ser, para que Tua vontade se cumpra em minha vida. Amém. Eu quero te fazer um convite agora. Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconheceu os sinais de Deus em sua vida, escreva nos comentários: eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Esta não é apenas uma frase, é uma declaração de fé, um compromisso público com a vontade divina. É você dizendo ao céu e à terra que está disposto a deixar nas mãos do Senhor a direção da sua vida. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora.
Ative o sininho das notificações para receber mais mensagens que vão edificar sua fé e fortalecer sua jornada espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta palavra hoje. Pode ser um familiar, um amigo, um irmão da igreja. Seja um instrumento de Deus para alcançar corações que precisam de direção. Que o Senhor te abençoe ricamente e te conduza com firmeza pelos caminhos da sua vontade. Agradeço por estar aqui presente nesta jornada espiritual. Lembre-se, Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. A estrada pode ser desconhecida, mas o guia é confiável. Avance com fé, porque o melhor de Deus está diante de você, não atrás. Que a paz do Senhor permaneça com você hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.